Boa noite, boa noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos para o nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és magnífico. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Pão da Vida, a Luz do Mundo. Senhor, muito obrigada por Tua presença doce e palpável em nós. Pai querido, venha ministrar em nós, em cada área de nossas vidas. Senhor, que venhamos ter o coração voltado para Ti, inclinado para Ti. Os nossos pés estejam apontados e direcionados para o centro da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que estejamos sensíveis aos Teus sussurros e impulsos e que o Senhor venha poderosamente ministrar em nós através deste devocional. Em nome de Jesus, nós oramos e te convidamos para o lugar de primazia. Amém e amém. Vamos lá dar início ao devocional? Olha, eu acho que vocês vão se lembrar de o caminho de Emaús, né? Que nós já falamos sobre que após o Senhor ressuscitar, quando ele saiu do túmulo, ele estava indo e encontrou 2 discípulos indo para o caminho, pelo caminho de Emaús, né? Eles estavam indo para Emaús. E ali o Senhor se encontrou com eles. Inclusive falei sobre num devocional há poucos dias. Vamos lá aprender mais sobre as lições do caminho de Emaús? Introdução. O resumo da história. Em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35, encontramos a história de 2 discípulos que, após a crucificação de Jesus, caminhavam tristes e confusos rumo a Emaús. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui, vamos lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35, e vamos ler para vocês entender melhor este texto. Embora ele seja bem explicável, quando nós lemos o texto, fica mais nítido e explicável ainda. Amém? Vamos lá? Aqui, chegamos ao texto, Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Também está citada esta história em Marcos, capítulo 16, versículo 12 e 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles estavam conversando aqui entre si sobre a crucificação de Jesus, que acabara de acontecer há alguns dias. Então, eles estavam ainda entristecidos pelo fato, pelo acontecido, de Jesus ter sido crucificado e da forma que foi, tratado da forma que foi. Eles estavam bem entristecidos. Eles só não esperavam que Jesus fosse ressuscitar e andar com eles, ó. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Assim somos nós. Quando nós estamos diante de problemas e muitas das vezes nós não encontramos soluções. Nós nos vemos num túnel e não enxergamos a luz. Nós nos vemos no meio de um labirinto. A gente não consegue encontrar uma saída. Mas nós não estamos sós. Jesus está conosco. E quando é a hora certa, como o Senhor nos garante lá em Colossenses, não é Colossenses não.
Não é Colossenses, não, é Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado para tudo, né? E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Essas letras em vermelho é Jesus falando, tá? Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso, eles falando, né? O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus. Aí Jesus falou: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, o Senhor Jesus foi discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus ia passando adiante, mas eles, os discípulos, o constrangiu, dizendo: fica conosco. Convidaram, olha, vejam bem, os discípulos convidaram Jesus para que ficasse com eles, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Eu creio que eles tenham montado uma barraca, né, que era esse o costume da época. E aconteceu que, quando estavam à mesa, foi aí que abriu seus olhos. Tomando ele o pão, Jesus, tomando o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Jesus tomou o pão, partiu, abençoou o pão e deu a eles, os discípulos. Então foi aí que os discípulos se perceberam, abriram os olhos. Verdadeiramente, esses olhos são os olhos espirituais, tá? Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas quando o reconheceram, ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro. Aí os discípulos ficaram conversando: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11
e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Glória a Deus. Então, voltamos aqui para o texto e agora nós leremos e teremos a oportunidade de aprender mais intimamente e detalhadamente. Em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35, encontramos a história de dois discípulos que, após a crucificação de Jesus, caminhavam tristes e confusos rumo a Emaús. Durante o trajeto, estranho, Jesus, se aproxima e começa a conversar com eles. Era o próprio Jesus ressuscitado, mas eles não o reconheceram de imediato. Só mais tarde, ao partir do pão, seus olhos se abriram e eles perceberam que era o Senhor. Este encontro poderoso traz profundas lições espirituais para nós. Jesus caminha conosco, mesmo quando não o reconhecemos. E aconteceu que indo, eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Lá em Lucas 24, versículo 15. Mesmo em nossos momentos de dor, decepção ou dúvida, Jesus está presente. Às vezes, nossa tristeza nos impede de perceber sua presença, mas Ele continua caminhando ao nosso lado, paciente e amoroso. Ele espera o momento certo para que as vendas dos nossos olhos se rompam, caiam e vejamos Ele. Vejamos o agir e o toque fluir dele. A palavra revela quem Ele é, em Lucas capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus usou as Escrituras para mostrar aos discípulos que tudo o que aconteceu com ele já havia sido profetizado. Em Isaías, conta muito mais detalhado do que todos os outros livros o que iria acontecer. É lindo, né? Lá em Isaías fala, o profeta Isaías fala que viria o Emanuel, o Deus Emanuel, que nasceria de uma virgem, e conta toda a história. Olha isso. A Bíblia é um lugar onde conhecemos a verdade sobre Deus, onde nossa fé é fortalecida e onde encontramos respostas para os dilemas da alma. Nosso coração arde quando Ele fala. Porventura, você não sente? Eu sinto o meu coração quentinho. É como se ele batesse mais forte. É como se eu estivesse prestes a fazer uma descoberta. Eu me sinto tão empolgada quando falo de Jesus que eu não consigo explicar para vocês. Mas isso tudo que eu vivencio não significa que me impede de não ver a Jesus. Tem dias que eu não o vejo. Tem dias que eu não o sinto. Tem dias que eu oro e parece que a oração não está nem saindo da minha boca. Parece que a oração ela está aqui, mas ela não sai.
É como se ela não subisse. Não se engane, isso é a nossa alma que está aflita e abatida demais para perceber, mas o próprio Deus está ao nosso lado. Ele sonda o nosso secreto. E lá em Salmos 139 fala que antes mesmo das palavras chegarem à ponta da nossa língua, Ele já o sabe muito bem o que diremos, o que falaremos, porque Ele sonda o nosso secreto. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que intercede junto ao Pai por nós, quando nem em palavras conseguimos falar. Às vezes nós estamos tão entaladas de forma tão estranha que nem chorar nós conseguimos. Mas o Espírito Santo de Deus intercede junto ao Pai por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso eu garanto para vocês. Posso testificar, porque já vivenciei isso com Deus. E é maravilhoso, estranho, no sentido de: que voz é essa? O que é isso que eu estou ouvindo? No sentido de você ficar temerosa. Meu Deus, será que está falando comigo e eu não estou conseguindo entender? Ou será que está orando por mim? Eu quero entender. E aí você passa a querer entender. E aí o seu cérebro já se distraiu da dor. A dor que te afligia, a dor que te impedia de orar, ali se transformou numa curiosidade. O que é isso? Eu quero saber mais, eu quero ouvir mais. E você começa a se desfazer daquela dor. Isso é uma experiência própria que eu vivenciei. Não foram muitas vezes, mas eu garanto para vocês, acontece. É possível, tá? Eu desejo que vocês vivenciem essa experiência um dia, mesmo que ela seja não em momento de dor, mas num momento feliz, porque sim, é possível sim. Sabe quando? Quando você se disponibiliza a adorar o Senhor. Quando você tira um momento para glorificar a Deus, você também pode escutar. Seja num momento feliz ou num momento triste, eu espero que você vivencie num momento feliz, no momento em que você estiver glorificando a Deus. E que a felicidade, a alegria do Espírito Santo seja tão grande, tão grande, tão grande, que transborde em você e você queira adorá-lo com todo o seu coração. E você vai sentir o seu coração arder, o seu cérebro, seus pensamentos explodirem de tantas coisas maravilhosas. É como diz na palavra do Senhor: os manjares do Senhor são deliciosos. A sua palavra é um manjar, é uma comida deliciosa. E sim, é delicioso estar na presença de Deus. É magnífico, é maravilhoso. Às vezes, eu vou confessar, tenho tanta vontade de falar com o Pai. Pai, me leva, eu quero estar contigo. Ele me responde: ainda não é hora. Foi assim, mãe. Essa experiência que a senhora teve foi muito mais realista do que a que eu tenho, porque a que a senhora teve, a senhora estava mesmo lá. A senhora estava mesmo lá no céu. A senhora foi levada ao céu. A senhora ouviu a voz dele. A senhora queria ver o rosto dele. Oh, meu Deus, e eu compreendo, eu entendo o quão é maravilhoso que a gente quer ficar lá. Quando fecho os meus olhos e me conecto com o Pai,
A glória dele desce sobre mim. É tão maravilhoso. É tão maravilhoso que nada, nem o melhor sentimento desta face dessa terra que eu já tenha vivenciado supera ou chega pertinho do quão maravilhoso é viver na glória e debaixo da glória de Deus. Então, vamos lá? Eles disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quando ouvimos a voz de Jesus por meio da palavra, nosso coração se aquece com esperança, fé e amor. É esse ardor que nos move a continuar, mesmo quando tudo parece perdido. O que aprendemos? O caminho de Emaús nos ensina que Jesus nunca nos abandona. Mesmo quando não conseguimos enxergar sua presença, Ele caminha ao nosso lado em silêncio, esperando o momento certo para se revelar. Ele sonda o nosso coração e Ele sabe que se Ele se revelar, no momento em que nós estivermos muito agitadas, nós não o perceberemos. Eu digo isso por experiência própria. Irei contar um testemunho que ainda hoje eu me entristeço por mim mesma. Aconteceu um dia em que eu me aborreci com meu filho, mas eu me aborreci de uma certa forma, que eu estava na cozinha, porque eu me aborreci, porque eu pedi para ele lavar a louça e ele fica naquela palavra, espera, eu já vou. Espera, eu já vou, e o espera nunca chega. Enquanto nós precisamos daquele negócio, aquela coisa que pedimos a ele, para aquele momento. Não é para a espera depois. O que ele está fazendo, que no caso era jogando, poderia esperar. A louça não. Por quê? Porque já tinha passado o dia todo lá e a comida já estava pronta, nós queríamos comer, mas a louça precisava ser lavada. E ele ficou no espera. Eu me aborreci de uma forma que eu mesma levantei e fui lavar. E comecei a falar, a resmungar, a gritar, a reclamar. E ele, do quarto dele, na ousadia, se sentiu no direito de reclamar também. Não deu certo. Não deu certo porque ele estava errado. Não pense vocês que eu não estava, eu estava. Mas ele também ativou um lado onde que ele não deveria. Mas eu também errei muito. Não tenho dúvidas nenhuma disso, porque quando um não quer, dois não briga. E eu sou mais velha, deveria ser sábia. Eu sou a mãe, deveria ter prestado atenção. E veja bem, o Espírito Santo usou meu marido, falou pro meu marido: fica quieto, deixa isso pra lá, sai daí que eu lavo, fica quieto, eu falei: não, eu vou lavar. E então eu lavei e ele ficou no quarto. Eu resolvi ficar quieta. Aí ele ficou no quarto falando: meu Deus do céu. Eu vim da cozinha, catei um cabo de vassoura, eu voei em cima dele, mas eu danei nas pernas dele. Antes disso acontecer, o Espírito Santo usou meu marido e falou: deixa isso pra lá, fica quieta, deixa isso pra lá. E eu lá gritando e ele cá gritando também, no quarto dele. Eu fiquei tão nervosa, que parecia uma chaleira que fazia assim. Quando eu fiz assim, o Espírito Santo de Deus
Eu senti. Ele veio sobre mim, desceu sobre mim ali naquela pia, me abraçou, eu senti as asas, eu senti o abraço, eu senti ele e eu abanei. Olha, veja bem. Eu me desvinculei, eu senti e eu sabia quem era, eu sabia que era da parte de Deus. E eu falei, ai, agora não, sai daqui, que eu não, eu preciso responder isso, eu preciso agir. E ele me segurou. E eu abanei, me desvinculei, eu me senti presa. Mas ele viu que eu estava tão tomada pela raiva e eu o rejeitei e o abanei como se fosse um mosquito, sabe? Ah, não, agora ainda falei. Ah, não, agora não, agora não. Agora não. Eu sei que o Senhor, mas agora não. Me deixa. Eu ainda fiz isso. Peguei nesse momento a vassoura, vim com o cabo de vassoura e danei nas pernas do meu filho, mas danei com muito gosto. Meu marido veio e me segurou. Poderia ter sido evitado isso, não poderia? Poderia. Se o quê? Se eu tivesse tido o autodomínio próprio, se eu tivesse me controlado, se eu tivesse respirado fundo, prestado atenção, ouvido o meu marido e principalmente, o principal de tudo, obedecido à voz e à intercessão do Espírito Santo de Deus. Não pense vocês que eu não me entristeço quando me lembro disso. Pelo contrário, me entristeço e muito, mas é necessário, sabe para quê? Desde esse dia eu me comprometi. Não farei isso. Não farei mais isso. Eu não farei mais isso. Houve outros rompantes, outros estresses? Houve. Mas eu agora, até no meio do estresse, procuro ficar atenta ao meu marido e ao Espírito Santo de Deus. Primeiro é o Espírito Santo. Mas talvez eu penso, talvez eu esteja tão nervosa que eu não consigo estar sensível e escutar a voz e nem sentir os impulsos dele. Então eu foco no meu marido. Eu foco no meu marido. Quando o meu marido fala, eu procuro, entendeu? Então, Jesus não nos abandona. Ele espera o momento certo de nos revelar. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Depois, ele veio, o Espírito Santo de Deus. E eu chorei como criança, implorei pelo perdão dele. Sei que ele me perdoou, mas ficou a marca nas tábuas do meu coração. Estão aqui e fica elas gravadas com detalhes. Eu me lembro de cada detalhe e me entristeço toda vez que me lembro. Mas é necessário. Para o quê? Para que não se aconteça novamente. Assim como ficou gravado nas tábuas do meu coração, aquele dia em que, esses dias, eu contei para vocês o que aconteceu. Teve esses dias aí atrás que eu falei assim, eu vou ficar acordada, eu não vou nem dormir, mas eu vou falar com o Espírito Santo. Teve outro dia que eu falei, bom, já que eu planejava ir e sair pela manhã e por isso dormi. Não fui ao encontro do Espírito Santo, mas quando foi 11 e pouca, meio-dia, antes de meio-dia, o Espírito Santo me acordou. Eu falei, agora eu vou ficar acordada e vou falar contigo agora, Espírito Santo, de meio-dia. Não vou desperdiçar. Isso serve como um aprendizado para nós. Tem que ficar marcado. Porque a nossa carne
e o nosso ser humano e o pecado nos faz esquecer. Entendeu? E a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando meditamos nela, nossa perspectiva muda. Passamos a entender que tudo tem um propósito, mesmo o sofrimento. E sim, eu entendi. Eu entendi que foi necessário, porque eu era muito explosiva. Mas eu também descobri que a explosão era por conta da tireoide que estava desregulada e que causa uma explosão no nervo da gente. Ela manda comandos errados, ela não manda o comando certo da calma. Ela atiça, é como se ela atiçasse os nervos, aflorasse os nervos. E eu descobri que tudo isso era causado pela tireoide. E todos o desregular dos hormônios no corpo. Glória a Deus que o Senhor me curou e ainda me trata. E eu procuro e procurei exercer o autocontrole, o domínio próprio. E me lembrar de uma frase que eu gosto de dizer ela: você não é bicho. E até os bichos têm domínio próprio. Controle-se. Eu vi essa frase, gente. E falei assim, Jesus, que vergonha. Eu sou uma ser humana, uma florzinha linda do Jardim de Jesus. Como assim? Eu não vou ter autocontrole? Não, eu vou ter sim. Eu vou agarrar esse autocontrole. Vou sim. A presença de Jesus traz vida ao nosso coração. Quando ele fala, algo dentro de nós se move. Suas palavras trazem consolo, despertam fé e reacendem a esperança. É verdade. Precisamos convidá-lo. Ah, sim, precisamos convidá-lo para permanecer conosco. Assim como os discípulos insistiram para que Jesus ficasse, precisamos aprender a buscá-lo continuamente. Não apenas em momentos de dor, mas até no momento da dor, nós devemos adorar o Senhor. Amém? O verdadeiro encontro com Cristo nos impulsiona a compartilhar. Após reconhecerem Jesus, os discípulos voltaram imediatamente a Jerusalém. Ora, eles já estavam vindo de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Eles voltaram para Jerusalém para contar aos outros. Quando temos um encontro com o Senhor, não conseguimos guardar só para nós. Isso eu garanto. Isso eu garanto. Tem tanta coisa que eu quero compartilhar com vocês. Conclusão: o caminho de Emaús é o reflexo do nosso próprio caminho. Dias de incerteza, momentos de dor e perguntas sem respostas. Mas mesmo assim, Jesus está presente, nos ensinando e transformando nossa jornada. Que nossos olhos espirituais estejam abertos para reconhecê-lo ao nosso lado, nos mínimos detalhes. Que cada passo seja acompanhado da certeza de que Ele nunca nos deixa sós. E que, ao ouvirmos sua voz, nosso coração volte a arder com amor, fé e propósito. Vamos orar? Repitam comigo. Senhor Jesus, obrigada por caminhar comigo, mesmo quando não consigo te ver. Abre meus olhos espirituais para reconhecer tua presença em cada momento da minha vida. Que minha fé seja fortalecida por tua palavra e que meu coração volte a arder com esperança e amor por ti. Ensina-me a confiar em ti, mesmo quando os caminhos forem difíceis, que eu nunca caminhe sozinha.
mas sempre contigo ao meu lado. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém e amém. Eu quero aproveitar para ler logo o salmo diário, que é o Salmo 127. Amém? Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Senhor, graças te damos por tua benignidade, misericórdia e fidelidade. Graças te damos porque tu és o nosso Pai Supremo, o nosso Rei Eterno, e o Senhor nos livra, nos guarda, nos orienta, nos direciona, nos capacita, nos fortalece. Tu és a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigada por ser o guarda de Israel e não nos desamparar, nem no nosso dia mau, nem quando o rejeitamos. Tu és fiel, Senhor, e graças te damos por tua benignidade, misericórdia e fidelidade. Continue a operar em nós e a ministrar em nós enquanto dormimos. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, estamos sendo forjadas, estamos sendo ministradas, e em nós o teu caráter é forjado, e em nós e sobre nós a mente de Cristo é implantada. Para a honra e glória do teu nome oramos e já te agradecemos. Amém e amém.